Rádio WLYN 1360 AM. No ar, mais um campeão de audiência. Os craques da bola. Muita informação sobre o time do seu coração. Alegria e muito bom humor. De segunda a sexta, aqui na sua rádio 1360 AM. Craques da bola. Adair Bonfim Júnior, AD Carreiro. Muito bem, meus amigos, de volta aqui com o programa Craques da Bola. E só temos uma coisa para dizer para vocês aqui hoje, que... Sabia não? Realmente a gente não sabia não, né? Então aí a gente não sabia, mas a gente vai acabar explicando daqui a pouco. Hoje, meus amigos, nós temos treta para passar para vocês. É claro que vocês sabem que amanhã é dia aí do o esporte local com as ligas amadoras. A única coisa que nós temos para dizer e perguntar é o seguinte: Adel, o que esse negócio de 27 segundos que estão falando aí que é mais rápido do que o Bolt? Rapaz, mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes aqui, o Teodoro, o Pedro Silva, o Tiaguinho, outro pessoal que tá entrando aqui. Muito obrigado a vocês. Rapaz, eu sei que você tá gozando aí, mas no fundo você adora o Safira, você adora o nosso time. Amanhã nós vamos estar apresentando aí um novo jogador, um craque aí na comunidade que tá fazendo parte do elenco aí, da família Safira. Mas aquele jogo, isso nunca mais acho que vai acontecer. 27 segundos você toma um gol assim. E a gente conversa, todo mundo entra em campo com aquela mentalidade, com aquela adrenalina. A gente está enfrentando um time muito bom, um dos melhores dos Estados Unidos, porque foi campeão dos Estados Unidos no seu momento. E acaba que a gente levou um gol aí com 27 segundos, cara. Uma falha toda nossa, do lateral, do zagueiro e todo mundo. E acaba que nós levamos 27, mas depois tem muita história pra amanhã que você vai gostar pra caramba. Fica ligadinho amanhã, você aí que ainda não viu falar do grupo Safira. Vocês vão ficar maravilhados e vai ser orgulhado o time aí que nós temos na comunidade aí, que é o único time que foi convidado para disputar essa liga nova que eles fizeram aí. Todos os times dos Estados Unidos tá jogando nessa liga, então é muito importante. E ficou 3-3. Amanhã a gente vai contar. Aqui, para onde é que você tá aí, que você já era pra você contar de uma coisa. Você já deu pra cá, você já deu tudo. Você tá pior do que isso aqui, ó. Aqui choveu e relampagou. Aqui você tá mais ou menos desse negócio desse. Eu empolgo com as coisas aí. Não pode empolgar, porque depois, se você empolga demais aí, aí os caboclos ficam tudo doidos e não sabem pra onde eles vão. Então deixa eles quietinhos aí, porque amanhã que a zebrinha vai correr e nós vamos querer saber então o que foi que aconteceu nessa treta sobre esse jogo lá em New Jersey. Eu não sei, entrou um Pedro aqui, eu não sei se é o Pedrinho lá da minha cidade, Tarumirim, se é o Pedro de Framingham, que faz uns boné bonitos pra caramba e joga pra caramba, jogou no Bolsinho, jogou com a gente. Se for o Pedro, é um prazer não, tê-lo aqui. É o Pedro, agora você tem que saber. Mas Pedro saber é qual ué. deles. Não, então, isso. Mas Pedro é, ué. Pedro Silva, não sei se é o que jogou com a gente, se é lá da minha cidade. Então tem de ver. Me fala aí, ô Pedro. Bom, nós já demos aí os placares desse final de semana. Vamos falar só dos jogos pra gente não perder muito tempo, porque nós temos a seleção pra falar hoje aí também, com algumas entrevistas aí dos jogadores. Muito obrigado, Pedro. Joga muito o volante aí. Primeira coisa, na Série B, o Cruzeiro no sábado perdeu ali para o líder da Série B, o Cuiabá Esporte, por 1-0, um gol aí aos 49 do segundo tempo. Rapaz, que tristeza, hein? Tristeza pro treinador, pro elenco, pra torcida. E você jogando do jeito que tava jogando, as chances... Eu vi o jogo, pus pra gravar todos os jogos, aqueles que eu achei que ia dar uma repercussão depois pra gente falar aqui, comentar alguma coisa. Agora o Cruzeiro, coitado, o Cruzeiro tá mal em tudo naquilo que tenta fazer, não tá conseguindo chegar no seu objetivo e cada dia tá afundando cada vez mais. E a chance que o Cruzeiro criou clara de fazer gol, não fizeram. E aí você leva
balde d'água nos 49 minutos, caramba. Aí o treinador não aguenta aquilo, né? Nem jogador. Você corre aos 90 minutos buscando o seu objetivo e você esquece até de segurar um pouquinho lá atrás, porque o jogo parecia que estava tão fácil para o Cruzeiro, assim, no pensamento de quebrar aquela linha ali e concretizar em gol, e não aconteceu. O Cruzeiro foi muito injustiçado naquele momento aqui, nos 90 minutos, mas o time, quando está com aquela gana de ser campeão, e quando você está no primeiro lugar, você só vê aquele caminho, tudo abre para você. E o Cruzeiro, como está lá embaixo, tudo dificulta. Então, uma tristeza muito enorme, eu não tenho nem como te falar com você. Se for para falar nos 90 minutos que eu vi, o Cruzeiro foi superior ao seu adversário, mas quem faz os 3 pontos, né, foi o outro. Então, o Cruzeiro saiu aí mais uma derrota aí. O problema é que o Cruzeiro tá começando a se complicar, principalmente nessa fala que tá aí, porque, como eu falei com você, eles perguntaram por que o Ney Franco não levou o Marco Antônio. Aí o Ney Franco falou que o rapaz está aí aprimorando a forma física, e, né, porque voltou não sei o que lá, que o cara tá não sei aonde, então ele tá aprimorando as coisas para tentar para voltar. E de acordo com o departamento médico do Cruzeiro, que alguns treinadores lá perguntou, o departamento do Cruzeiro falou que o menino tá bom. Então fica complicado. E também tem aquilo que eu falei com você. O departamento falou que tá bom e o treinador falou que ele tá aprimorando a parte física. Caramba. E tem aquela também que eu falei com você, que tem aí o centroavante Robertson, que foi contratado. O cara tem 29 anos e um gol na carreira. Um gol só? Coisa aí. E foi contratado como matador. E no dia que ele deu a entrevista, ele pegou e falou que ele é um centroavante com característica de jogar no meio. Entendeu? Não entendi. Aí quando vai ontem, o cara chega lá e todo mundo pergunta por que ele queria colocar um meia de ligação. E tinha lá o tal do... Deixa eu ver o nome do rapaz aqui, Claudinho, que foi contratado, que todo mundo queria o rapaz, que era muito bom. Fizeram um esforço muito grande para contratar ele. E o Ney Franco pegou e falou que ele colocou o Robson porque o Robson tem por característica jogar como meia de ligação. Mas ele foi contratado pelo Cruzeiro como centroavante. Cara, eu não entendi muito o Ney aí, mas não. Nesse momento tudo que você falar não vai te ajudar em nada. Só tem repercussão ruim. Deixa eu botar a fala dele aqui para não ver o que ele reclamou mais ainda. Samuel Venâncio da Rádio Tatiaia. Eu queria saber sobre 2 situações, o porquê de tirar o Sassá de centroavante para arrastar para a ponta e a escolha pelo Robertson. É um jogador que tem 13 jogos com a camisa do Cruzeiro, um gol apenas, para ele fazer uma função ali meio que de armador, tendo o Claudinho no banco. E além disso, por que não levar o Zé Eduardo, que de todos os atacantes à disposição é o que tem melhores números na temporada, são 9 gols marcados em 10 partidas oficiais. Obrigado. A escolha do Robson foi a função, como eu queria botar mais 2 atacantes por dentro e ele chega na área, e ele tem essa característica de meias também. Eu te confesso, se eu fosse olhar para o banco, olhar a questão de números de gols feitos pelo Cruzeiro, eu acho que aí eu não deveria fazer substituições, né? Porque se a gente são todos jogadores jovens e novos que chegaram no Cruzeiro, então a gente chega no banco, se eu fosse entrar por esse critério de gols feitos no Cruzeiro, né, a gente permaneceria, não faria substituições, porque a equipe ela está num processo de evolução, né? A utilização do Sassá pelo lado do campo foi a primeira alteração, com essa alternativa da gente ter três atacantes, né? Então eu já expliquei, empurrei o Sassá para a beirada, uma tentativa. A primeira tentativa, né? A gente, como treinador, você tem que tomar algumas decisões, faz as substituições e se der certo, beleza. E, inclusive, em alguns momentos deu certo esse trio, né? Só que a substituição do Sassá foi muito em função, né? Foi muito em função já de cair o desempenho devido à parte física. Ali eu teria que tirar o Sassá ou o Kaique, porque os dois, né, caíram fisicamente, né? Então, por isso foi a alternativa de tirar o Sassá. E para deixar muito bem claro, né? Para deixar muito bem claro,
opção de usar o Robson, porque é um jogador que ele pisa mais na área, ele chega mais na área, né? E eu, com 2 volantes por trás, praticamente eu formei uma linha de 4 atrás, com 2 volantes eu quis fazer uma outra linha alta com 4, e em alguns momentos deu certo, né? Mas a gente não criou oportunidade de gols, né? Ney Franco? Então... Não, eu entendi. Não, você não pode ter entendido. Eu entendi. Ele falou que o cara chega na área... Chega na área, mas é um cara que sabe jogar no meio e sabe jogar como um atacante, cara de área. Ele é centroavante. De área. Ele é o Fred, ele é o Jô, ele é o Reinaldo. Mas ele é centroavante. O jogo que eu vi do Cruzeiro... Mas ele foi contratado, escrito assim, ó, eu, Robertson, centroavante. Ok. Aí o cara entrou e virou e falou assim, mas eu tenho característica de meia. Ele não tem característica de centroavante, matador, cabeceador. Ele não tem o cara não falou isso. Depois que o time tá perdido, o time tá lá embaixo, aquela coisa, todo mundo arruma uma desculpa pra chegar e meter o pau no time, no treinador. Não precisa. Perdeu. Agora, eu vi o Cruzeiro bem naquela formação que ele fez, ele só não fez o gol. Sim. Eu vi o menino jogou muito bem até o momento que ele cansou, teve que substituir mesmo. Eu realmente, o Regis, como é que é o nome do menino? Regis, jogou muito bem, teve chance de fazer gol. E ele, como ele falou, praticamente ele jogou no 4-3-3 o tempo todo, o jogo, avançado o tempo todo. Agora, não entendi muito bem a colocação. Que todo mundo tá querendo saber, perguntando, tá na seguinte coisa. O Robertson foi contratado como matador, certo, como centroavante. E o outro menino que ele perguntou lá, não é que é o nome do menino? Claudinho foi contratado porque ele é um meia de ligação, que ele é um meia que também joga pela direita, que ele é um meia que chega na área. Aberto, tudinho. E chega na área também. Deu pra entender? Entendi, claro. O Robertson é o centroavante. O Claudinho, que é o meia. Meia e sabe jogar pelos lados. E ele queria um meia pra chegar na área e jogar pelos lados. Mas ele foi no Robertson. E aí todo mundo... E aí ele deu a mesma declaração que o cara deu. Que ele foi porque é um centroavante que tem característica de meia. Você conhece algum zagueiro que tem característica de centroavante? Se o cara chegar lá pra você... Não, eu sou um zagueiro... Sou um zagueiro bom, eu tenho... fazer isso, eu já vi... Filipão fazer isso. Não. O Adri Carreiro fazer isso, dá certo. Não. O cara ir lá na frente fazer o gol. Não tem. A pergunta não é essa. Não tem esse caguete de jogar na frente, não tem. Então. Só isso. Então como é que você é centroavante, você não vai falar que você é um matador, que você gosta muito de bola na área, você cabecear? Hoje, como campeão, como o futebol tá tão elétrico, tá tão dinâmico, você consegue colocar um jogador de meia na frente, sim, daí, como um jogador matador, sim, você consegue fazer isso. Muito jogador faz isso, muito treinador faz isso. Entendeu? Tem alguém me ligando aqui, eu não posso atender, né? Não, então... a gente sabe o que faz. E ele falou mais ainda, escuta só a briga que ele arrumou. O povo quer bater nele. E dessa forma, foi substituição. Em relação ao Zé Eduardo, deixar também claro, né? O Zé Eduardo é um jogador que estava emprestado, voltou agora na atividade. Quando se apresentou, é um jogador que chegou no clube ainda sentindo, né, reclamando um pouquinho de um desconforto muscular, né? Então ele fez uma primeira parte de recuperação conosco e entrou na semana passada num trabalho mais físico, né? E a gente já até conversou com o atleta, que é um jogador que tem possibilidade de ser convocado para o próximo jogo do Sampaio Correia. Eu estou colocando isso aqui porque já foi conversado com o atleta, né? Então a escolha de vir o Robson e o Zé Eduardo, primeiro que a gente está dando uma preparada melhor no Zé Eduardo, a gente tem um limite de atletas para viajar e esse limite são 21 atletas. Como o jogo é muito distante, eu optei para trazer 3 goleiros para a gente não correr risco, né, de ter algum problema aqui com algum goleiro e a gente não ter essa questão do deslocamento de retirada do goleiro, né? Mas o Zé Eduardo ele passa aí a partir desse momento de ser mais uma opção. E em relação a essas opções a gente fica na expectativa também, né? Existe aí a possibilidade dessa semana
de resolver aí as nossas pendências, né, da FIFA, para que a gente possa aí também começar, além do Zé Eduardo, a gente começar aí, ter à disposição aí o Giovani, o Matheus Índio e o Angulo também, e aí a gente começa a criar mais opções no elenco, né, para ter uma briga de posição até no banco de reserva. Bom, então, de acordo com o Mano Menezes, não. Ney Franco. Ney Franco. Você fica botando tanto treinador no meio do negócio aqui, ó. Posso falar uma coisa aí? Que aconteceu o Cruzeiro com nós ontem? deve resolver, então, as pendências com a FIFA essa semana. E aí, podendo, então, aí... Fazer convocações? Contratações? Fazer... Não, contratação está contratando. Poder... Colocar no bid? Colocar, escrever. Olha, eu vou falar com você, não vou voltar no futebol de amanhã, que não tem nada a ver. O que eu quero dizer é o seguinte: ontem, quando eu estava escalando o time, o André chegou para mim e falou assim: olha, coloca naquela formação de 3 zagueiros, porque a gente pensou muito entre nós dois, vamos jogar no 4-3-3, e coloca o Matthew, um português que eu não sei se você conhece, ele joga de meia e joga pelos lados, como o Juninho Pedalada. Joga ele como aquela função aí, antes que quando você saiu eu coloquei e ele funcionou, jogou muito bem. Pode fazer aquela função e abre o Hugo Bonfim pelos lados, que pode funcionar, porque ele você pode acreditar nele. E ele é um jogador que não é centroavante de área. E ele fez muito bem ontem. Fez um pivô maravilhoso, jogou pra caramba, fez gol. Então, assim, teve a assistência do jogador que era de área, que foi jogar pela ponta, e ainda fez o outro lá, fez 2 gols. Então, assim, pode acontecer sim, o Ney Franco não tá errado. Agora, quando o negócio tá tudo errado, dá tudo errado, vem aquelas perguntas lá de fora, que o treinador fica sem perna, não tem o que falar, porque o time tá mal, porque a torcida fica triste, o comentarista, o locutor, o radialista, tudo que é cruzeirense, vai ficar chateado, vai ficar fazendo essas perguntas. Isso que aconteceu. Se tivesse ganhado também, não tinha falado nada disso. Não, acho que até agora você não entendeu nada. Não entendi. Puxa pro outro lugar então, vamos lá. Não, é porque você deu uma explicação, misturou o negócio e voltou. Não é misturou, eu tô falando que não tem nada a ver o cara saber jogar de meia e jogar como um pivô, como um atacante matador. Funciona assim daí. O questionamento não é esse, Adri. A contratação só isso. O questionamento não é o cara saber, Adri. É porque tinha um cara no banco, ele colocou aquele. É uma opção dele daí. E se tivesse dado certo? Você tá difícil. Eu não quero concordar com você, nem quem sabe. Não é concordar. Esse cara aí, esses caras aí. Não é concordar, tá aqui a declaração. Mas eu não quero concordar e acabou, ué. Mas não é o... Rapaz, já perdeu o jogo. Se tivesse ganho, o treinador ia sair vitorioso. Sair vitorioso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vou concordar e acabou, cara. O questionamento, Adri, é só do que foi feito. O Cruzeiro contratou um goleiro, não contratou um centroavante. O goleiro que foi contratado não pode falar no primeiro dia que ele vai ser apresentado e falar com ele que ele é um ótimo lateral direito. Para, rapaz, eu tô entendendo a dor sua, tô entendendo o cara lá que tá fazendo a pergunta pro treinador. O que é que você quer que o treinador faz, então? Ele queria um meio de ligação. Meu Deus. Naquele momento ali ele achou que o cara era mais forte, o cara era mais viril, o cara era mais rápido. Então, não tem explicação. Não é que eu não entendi. Tem explicação, Ader. Mas você quer que eu concorde com o cara lá e fale, certo, o Ney Franco... Ele deu a mesma declaração que o atacante deu. A questão está que o Ney Franco usou as mesmas palavras, vírgula e ponto do atacante. É esse que tá o problema que as pessoas estão falando. Ele queria um ponta direita. Ele colocou o Éder Aleixo. É essa a questão do negócio. Mas tá bom, vamos mudar. Não vai voltar atrás. Como que você vai colocar o Éder Aleixo de lateral direito porque ele falou que ele tem a característica de lateral direito? Mas no jogo tem muito treinador que faz as mudanças que a gente não entende porque ele acredita no jogador dele, rapaz. Rapaz, vou falar com você, o volante nosso ontem, ele foi jogar na zaga e foi um dos melhores jogadores, jogou demais. Ele não atendeu, não. Não, mas daí eu entendi, mas pra você entender, o treinador, você tem que ir lá treinar. Você tem que estar com os caras. Agora ficar aqui dentro e pegar essa MM aqui, ó, e falar é fácil. Não. Pega o microfone, todo mundo fala, pô. Agora vai lá treinar um time lá. Você falou uma coisa mais absurda do mundo. Que isso, cara? Hoje, o cara fez uma pergunta assim para o PVC.
PVC nunca jogou bola na vida dele. Ah lá, aí não deixa as coisas terminar. Você quer que eu concorde com os caras? Que quando você não sabe o que eu vou falar. É esse que é o problema que acontece comigo e com o diretor. Na hora que eu falo A, ele já tem a resposta. Então vai, fala o que o PVC falou então. Aí que tá o problema. Então vai, se eu você vou tivesse ouvir deixado... e não vou concordar nada. Aí vamos passar para outra matéria, outra coisa. Não, vamos lá. se você tivesse deixado, nós já tinha adiantado o negócio. Então tá, fala lá, eu vou concordar com você. Vamos lá. A pergunta que ele fez para o PVC é o que ele acharia melhor do cara jogar assim assado. Ele simplesmente falou o seguinte: se eu não fosse comentarista, eu não daria minha opinião. Mas como o meu trabalho é comentar, não é treinar, eu dou a minha opinião. E aí? E aí, o que ele deu? Ué, é o que eles perguntaram pra ele. Mas aí o que ele falou? Não tem jeito não. Não é o que ele falou, Ada, ele simplesmente explicou. Ele estava num programa de comentário, ok. Ele não estava no centro de treinamento. Eu pensei que ele estava na hora do jogo. Não, na hora do jogo também, ué. Eles perguntaram pra ele. Mas a gente não pode... Mas ele respondeu, Ada, o que eu tenho respondendo pra você. Eu posso respeitar o Ney Franco, o Sampaoli, todo pode respeitar a opinião de cada um. Mas o cara tá trabalhando lá embaixo com os meninos, tá? Sabe quem é o melhor, quem é que faz a função. E se ele tiver treinado naquele momento que é jogador? Como é que você sabe? Você não entendeu o que o Ney Franco falou. Não, entendi muito bem, sim. O Ney Franco falou que queria colocar 3 atacantes pra atacar, pra jogar, 3 atacantes. Aí ele pegou o centroavante que ele contratou. E aí esses 3 iam marcar, ia fazer o quê? Não, eles iam marcar... os 3 iam jogar na frente, como ele falou. E que mais? Então me explica. Os 3 na frente. Aí quando ele perguntou pra ele assim, aí eu queria um meia de ligação. Pra fazer o quê? Pra jogar pelas beiradas, pra fazer isso. Então, ele tinha como chama o menino que ele botou na lateral? O Claudinho. Não, o menino lateral, o Sassá. O Sassá. Lateral. Aí ele tirou o centroavante, que é centroavante, jogou ele pra ser o meia. E jogou bem pra caramba. Continuamos. Vai lá. Pegou o centroavante, que é centroavante mesmo, botou ele pra ser o meia de ligação pelas beiradas. E pegou um centroavante que tem característica de meia e botou o cara pra ser o centroavante. Ok. O questionamento é só esse. Tá certo. Não é quem treinou, quem não treinou, se ele achou que o cara é melhor. Ele queria 2 coisas: um meia de ligação e 3 atacantes com esse meia de ligação. E em vez dele colocar o meia de ligação, ele botou o centroavante. Porque o centroavante tem característica de meia. É esse o questionamento. Ok, tá bom. Como eu falei com você, o Fábio não vai ser nunca ponta esquerda. Tá bom. Entendi. Porque é um Zé Guela que estão querendo bater nele lá hoje por causa disso. Então, como eu vou voltar a falar pra você entender o mundo. Não dê opinião como treinador, dê opinião como comentarista. Por quê? Quando 99% das pessoas entenderam que ele fez errado, Como é que você quer? Como é que você quer? Se eu tô lá hoje como treinador, não interessa se é amador, se é 4ª divisão, eu vou querer falar mal do treinador nesse momento, que ele tá fazendo uma função que eu não tô vendo ele treinar o time dele. Ninguém tá vendo. Deixa eu te explicar um negócio, só pra você entender. Eu posso entender pra ficar calado. Na Europa, jornalista não vê treinamento. Na Europa, não se vê treinamento de equipe nenhuma. Beleza, melhor ainda. Então não vem falar que o cara do Brasil não tá vendo que dá errado. Isso aí não é problema não. Vamos mudar de assunto porque o Cruzeiro tá indo pra Cucuia mesmo. O Cruzeiro tá em 17º lugar com 11 pontos em 13 jogos. Então praticamente ele tá pra fechar aí com Jesus no final do campeonato. Tá certo. O primeiro colocado é o Cuiabá Esporte, o segundo o Chapecoense. O Cuiabá abriu aí 6 pontos em relação a Chapecoense, só que a Chapecoense tem 2 jogos a menos. A Juventude está com 22, o Paraná tem aí 22 pontos. Então, para piorar o negócio do trem do coisa, o Cruzeiro hoje tem 11. Quem está em 4º lugar é o Paraná com 22.
Então são 11 11 pontos. diferença Ele pro quarto lugar. continua naquele negócio de 4 partidas que tem que ganhar e 4 tem que perder. É. Mas ele precisa ganhar uma só pra ele sair lá de baixo, porque senão ele não vai disputar nem a de cima. Vamos lá falar o que interessa, porque não tem muito o que falar hoje não, porque hoje nós temos que falar da seleção também, né? Não, tem Você sim. puxou Tem o muito? Flamengo, tem o Vasco. São 8h30 da noite, pô. Mas você não vai falar do Flamengo, vai falar do Vasco, não? Do Atlético, não? Não, eu tô falando, não tem muito pra falar coisa não, porque hoje já são 8h30 da noite, Não, nós mas temos tem a que falar, seleção. ué.